Boa tarde, um abraço aí aos companheiros de luta. Então, dando seguimento aqui, mais um Gosho pra gente. Então, vamos a ele. Valeu. Gosho número 3, um barco para atravessar o mar de sofrimento. Quando perguntei a ele sobre o que o senhor comentou comigo outro dia, constatei que tudo ocorreu tal como me disse. O senhor deve, portanto, dedicar-me mais do que nunca na fé e receber os benefícios do Sutra do Lotus. Ouça com os ouvidos de Shi Guang e observe com os olhos de Li Lou. Nos últimos dias da lei, o devoto do Sutra do Lótus aparecerá infalivelmente. Quanto piores forem a adversidade que recair sobre o devoto, maior será a alegria que ele sentirá devido à forte fé. O fogo não arde mais intensamente quando a lenha é adicionada? Todos os rios desembocam no mar, no entanto, poderia ocorrer o mar rejeitar as águas deles? As torrentes de adversidade desaguam no mar do Sudra do Lótus e avançam contra seu devoto. Assim como o oceano não rejeita a água dos rios, o devoto não ressacha o sofrimento. Se não fosse pelo fluxo do rio, não existiria mar. Da mesma forma, sem adversidade, não existiria o devoto do Sutra do Lótus. Conforme Tiantai declarou, abre aspas, os rios correm para o mar e a lenha faz o fogo crepitar nas intensidades, fecha aspas. O senhor deve compreender que, em razão de uma profunda relação kármica do passado, pode ensinar mesmo a única sentença ou frase do Sutra do Lótus para outros. No Sutra consta, abre aspas, eles se recusarão a ouvir sobre a lei correta. Essas pessoas são difíceis de salvar, fecha aspas. A lei correta significa o Sutra do Lótus. É difícil salvar os que se recusam a ouvir sobre este Sutra. Em uma mensagem do capítulo, entre aspas, o mestre da lei, lê-se, abre aspas, se um desses bons homens ou um dessas boas mulheres, na era posterior à minha morte, for capaz de expor secretamente o Sutra do Lótus a alguém, ainda que seja uma única frase, então deve reconhecer que essa pessoa é a emissária daquele que assim chega, fecha aspas. Isso significa que aquele que ensina aos outros, mesmo uma única frase do Sutra do Lótus, é o emissário daquele que assim chega, independentemente dessa pessoa ser sacerdote ou leigo, monja ou leiga. Senhor já é um praticante leigo e, portanto, um dos bons homens descrito no Sutra. Quem ouve pelo menos uma única sentença ou frase do Sutra e guarda no fundo do coração pode ser comparado a um barco que cruza o mar dos sofrimentos do nascimento e da morte. O grande mestre Miaoli declara, abre aspas, mesmo que uma única frase guardada no fundo do coração ajudará a chegar ao outro lado da margem. Ponderar sobre uma única frase é aplicá-la, é exercê-la a navegação, fecha aspas. Somente o barco do Nam-myoho Renge-kyo possibilita alguém atravessar o mar de sofrimentos do nascimento e da morte. O Sutra do Lótus menciona, abre aspas, uma pessoa que encontra um barco para fazer a travessia, fecha aspas. Esse barco pode ser descrito da seguinte forma: como um construtor de barcos de sabedoria infinitamente profunda, o grande iluminado mundialmente referenciado, o Senhor dos Ensinamentos, coletou madeira dos 4 sabores e 8 ensinamentos, aplainou-a, descartando totalmente os ensinamentos provisórios, cortando-a e juntando as tábuas, formando uma perfeita unidade do certo e do errado. E terminou a embarcação martelando os pregos do ensinamento único, que tem sabor comparável da manteiga clarificada. Assim, ele lançou o barco do mar dos sofrimentos, do nascimento e da morte, defraudando as velas dos 3.000 mundos sobre o mastro do ensinamento único do caminho do meio, guiado pelo vento favorável do, abre aspas, verdadeiro aspecto de todos os fenômenos, fecha aspas. O barco avança, levando a bordo todas as pessoas que podem, abre aspas, obter acesso somente por meio da fé, fecha aspas,
O Buda Sakyamuni maneja o leme. O Buda, muitos tesouros, controla a vela. E os 4 Bodhisattvas, liderados por práticas superiores, remam com grande velocidade, em sincronia tão perfeita quanto o ajuste entre caixa e tampa. E é o barco para fazer a travessia. Os que conseguem subir a bordo são os discípulos e seguidores de Nichiren. Acredite nisso de todo o coração. Quando o senhor visitar Shijokingo, por favor, converse sinceramente com ele. Voltarei a escrever com mais detalhes. Com profundo respeito, Nichiren Daishonin. No 28º dia do 4º mês, a Shijoshiro. Maravilha, né? Então fica aí a reflexão do nosso mar de sofrimento e o nosso barco, que é o Nam-myoho Renge Kyo. Um abraço e excelente tarde a todos.